você está fazendo aí a montagem, né? Isso. O que é isso? Esses daqui são os eletrodos. Então, tá. eu tenho eletrodos de cobre e eletrodos de zinco, cobre e prata, dá uma linha metálica. Tá. Então, os de meio são de cobre. São de cobre. Isso. Tá. E os do lado são de zinco. Os de lado são de zinco, cobre e prata. É uma liga metálica. Tá. Certo? Aí eu deposito eles dentro desse T hidráulico, de forma que o vão entre os eletrodos fique na passagem da água. Certo? E aí eu vou fechar ele com esse aqui. Você faz essa gentileza pra mim, um pouquinho pesado. Então aqui é só para ele vedar mesmo. O ideal é que ele não gire, porque ele precisa ficar naquela posição. Só que se eu não aperto, ele vaza. Em cada extremo eu coloco uma tubulação, porque o que eu estou fazendo aqui na verdade é um chuveiro. Tá, Né? um chuveiro. Para fazer a Isso. recirculação de água. Isso. Mas não necessariamente precisa ser assim. Eu posso colocar uma tubulação, tirar esse daqui e vazar normalmente. Isso. Essas são só conexões, né? Isso, para montar um sistema hidráulico de recirculação. Ui, assustei. Aqui só para ajudar mesmo. Interessante, né? Deixa eu só dar uma passadinha melhor, que já hoje, como a gente fez aqui, vazou. Daqui a pouco vocês fizeram isso? Hoje a gente ia lavar jabuticaba, mas aí as jabuticabas passaram do ponto de colheita e eles perderam a colheita. E a gente não teve amostra. Mas eu fiquei sabendo aquele dia da viagem que isso ia acontecer. E aí hoje, quando eu cheguei, a Fran pediu para fazer a demonstração mesmo assim. A tampinha. Tá. Não faz muita diferença. Agora, os fios daqueles eletrodos metálicos, eu vou ligar eles no cabo azul, que é o da cuba de ionização. Certo?
tanto faz entrar e sair, né? Ou tem, tem azul, azul? Não, na verdade tanto faz, qualquer um dos dois, porque ele fica invertendo a polaridade. Para que haja um desgaste homogêneo das barras, certo? Agora aqui eu vou ligar. Deixa eu ligar o equipamento aqui. Cuidado que vai sair água quando você ligar na... Aqui? Aqui vai sair água? Isso. É um chuveiro, vai sair água. Ai, que bonitinho. Está bastante, né? Então, você tem a circulação da água funcionando. O que eu faço aqui agora é simplesmente ligar o equipamento. Aí eu estou colocando ele na potência máxima. Quando liga o LED azul, significa que ele está recebendo energia elétrica. O LED piscando significa que ele está ionizando, está produzindo íons. Quer dizer, a água que está passando por aqui, pelo mecanismo metálicos, eles estão liberando nela os íons metálicos. Nesse botão de intensidade, eu controlo se eu quero que a liberação seja mais ou menos intensa, quer dizer, eu estou controlando a corrente do equipamento. E a cada 1 minuto e meio, aproximadamente, essa luz aqui troca de cor, que significa que o que era positivo começou a ser negativo, o que era negativo começou a ser positivo. Senão eu ia ter 2 cátodos, perdendo material o tempo todo, e 2 ânodos cada vez mais ganhando material. E aí, quando eu tenho essa inversão de polaridade, eu vou ter um desgaste homogêneo. E é isso. Aí eu já estou gerando íons, como eu falei para você. Não dá pra ver nada a olho nu, não tem cheiro, não tem cor, não tem... A única forma que dá pra gente saber que está ionizando é através do teste com o fotômetro. Legal. Vou desligar. Tinha usado a água, eu estou fazendo um médio. Então eu vou pegar esse aqui. Aqui, Yanete, eu estou deixando 2 ppm, de 2.7, tá? Bom, agora vai estar um pouquinho mais, a gente vai testar algumas vezes para ver, certo? Eu só vou desligar aqui o equipamento, a gente deixa a bombinha recircular mais um pouco para homogeneizar né, a água e depois a gente... É bastante, né? A quantidade que ele consegue ionizar. Eu não medi o pH. A vazão, né? O pH. Porque assim, a saturação na água vai depender do pH. Então, se eu tiver um pH mais alcalino, acima de 7, menos íons eu consigo colocar na água. O pH, quanto mais ácido, mais solúvel o cobre consegue ficar na água e os outros metais também. E se você acidifica a água? Se eu acidificar a água, os cobres vão continuar solúveis. Então, ou seja, tanto faz, tem um mínimo de acidez da água para funcionar bem, para produzir mais íons? Ou... De cobre, não. Aí depende do material. O zinco, por exemplo, a curva de solubilidade dele, se a gente procurar na internet, por exemplo, nas publicações, você vai ver que ele é um nu. Então, a partir de um dado momento, na água alcalina, ele começa a precipitar zinco e na acidez também. Se eu não me engano, é abaixo de 2, no pH de 2, ele começa a precipitar. Eu não tenho certeza se é 2, mas no pH bem ácido, ele começa a precipitar também. Entendi. Mas a prata e o cobre, quanto mais ácido tiver, mais solúveis eles vão continuar na água. Entendi. Então, para ter todos os íons, um pH ótimo, qual seria? Eu colocaria 3. 3. 3. Mas 3, você 5. acidifica a água ou não? Ou você utiliza só da torneira? Não, eu acidifico. Se eu precisar manter esses íons solúveis, eu acidifico a água. Porque a água da torneira lá em São Paulo, ela costuma vir com um pH de 7,8, por exemplo. E aí, para eu conseguir ter esses íons solúveis por mais tempo na água,
eu preciso acidificar a água, senão eles começam a precipitar e você começa a ver na água formação de, como é o nome? Coloides, né? Tipo cobre coloidal, prata coloidal. Então você começa a ver fica como se fosse um leitoso, aquelas formações de anéis. A partir do momento que você coloca a água para recircular, ele se desfaz, né? Mas cada vez que você para a água, ele tende a fazer essa formação. Entendi. Porque é como se, eu chamo de saturação, não é a nomenclatura certa, mas para mim é por assimilação. Na química, como eu sou químico, ela fica mais próxima. Entendi. Legal. Aí vamos deixar mais uns 5 minutos só para ele homogeneizar bem. Tá. Os íons, né? Oi? Para homogeneizar aqui, né? Não, para homogeneizar tá. a água. A água. Para ter uma boa mistura. Verdade. E aí a gente pode coletar ela para fazer os testes. Jefferson, a gente consegue obter íons só por o contato disso com a máquina? Consegue. Você pode pegar isso daqui e ligar numa pilha, no positivo e no negativo, e ele vai colocar ele dentro de um becker, por exemplo, e ele vai ionizar. Entendi. Porque assim, os eletrodos estão aqui, certo? O que vai formar íon, de fato, vai ser aquele equipamento. Isso, aquele lá é um controlador de corrente. Então ele gera uma corrente elétrica que é colocada nos eletrodos metálicos. Isso faz um estímulo elétrico no eletrodo metálico e ele libera um íon na água. O íon tem que chegar de uma barra na outra, do cátodo do ânodo, né? E aí quando eu tenho a corrente de água passando entre eles, eu não deixo esse ciclo se completar. Eu sequestro ele para a água e mantenho ele solúvel. Se eu coloco só pilhas, funcionaria? Funcionaria. Qual é o problema da pilha? Você consegue ionizar, mas você não consegue ter um controle. Então você está colocando íon, mas você não sabe quanto. 2 barras daquelas vão ser positivas e 2 vão ser negativas. Então se você mantiver ele dentro da água, 2 vão perder material e 2 vão ganhar material. Entendeu? Não há inversão de polaridade. Claro, se você medir, eu deixei 3 minutos com um fio no polo positivo e o outro no polo negativo. Depois de 3 minutos eu inverto a bateria e coloco o contrário. Só fiz inversão de polaridade. Dá para fazer isso de forma manual também. Entendeu? E aí eu tenho um desgaste homogêneo outra vez. Você está fazendo isso para homogeneizar. O que acontece se eu coloco uma colher aqui? É igual, né? Não, é a mesma coisa. Poderia usar um mastigador magnético, por exemplo. Isso. Aí, isso que você fez lá embaixo, certo? E você colocou as mangas e deixou... Isso, aí o que eu fiz foi pendurar as mangas dentro dessa água, né, na caixa. Deixei elas imensas, as mangas boias. Então eu tive que colocar um sobreparo para elas não escaparem. E aí eu deixei elas mergulhadas. O protocolo de higienização de mangas diz que por meia hora. Então na água fria. Então a manga tem todo um processo. Primeiro tem um aquecimento hidrotérmico só com água normal, sem íons, de 75 minutos, dependendo do tamanho da manga e do formato dela, em água a 46 graus Celsius, e depois eu coloco ela a 22 graus Celsius na água com um sanitizante, durante meia hora. Na verdade, até ela atingir 2/3 do valor da água do aquecimento. Só que os estudos já mostraram, e a gente comprovou isso lá, que leva meia hora cavada, assim, 29 minutos. Que é meia hora. Pra ela atingir. Entendi. Aí você deixou 30 minutos, suponhamos, na água. Depois você colocou aqui. As mangas eu deixei na água ionizada por 30 minutos. Aí depois eu levei ela para refrigeração. Para refrigeração, de forma a manter a polpa a 12 graus Celsius, que é o ótimo para a manga não ter nenhum tipo de injúria interna.
interna. Você secou? Secou a manga? Não. Não, só pegou e colocou. Isso. A ideia era para o consumo in natura. Então a gente não secou a manga não, a gente só refrigerou ela e depois a gente foi tirando amostras. A gente deixou durante 21 dias em refrigeração e elas não tiveram diferença nenhuma entre os tratamentos, assim, muito pouco de diferença. Não acho que teria sido relevante se a gente tivesse feito uma escala. E aí depois desses 21 dias a gente colocou ela em temperatura ambiente. Então quando a gente largou aqui no laboratório, lá no outro na verdade. E aí quando a gente deixou elas no laboratório em temperatura ambiente, as mangas ionizadas duraram 2 semanas a mais do que a outra que estava no controle. Nossa, interessante. Legal. Então a extensão do tempo de vida com todos esses processos foi muito, muito boa. Legal. Aí o segundo experimento que eu fiz apenas com a ionização a 22 graus, porque era no dia a temperatura estava a 22 graus da água. E se você punha gelo, tipo, para baixar a temperatura? Na verdade, a gente usa aquele resfriador lá de baixo. Ah, tá. De leite, por isso que eu faço lá. O banho-maria, né? Não. Não é banho-maria? Dentro do galpão tem como se fosse uma panela. Sim, Isso é banho-maria, né? É banho-maria, isso. Então tá Ou bom. seja, você coloca uma camada de água que você pode aquecer ou esfriar, no caso. Aí você faz isso. Tá. Então a gente colocou no banho-maria e ele mantém muito fácil a 22 graus. Entendi. Muito fácil. Entendi. Ah, não, que legal. Legal. Colocamos aqui, vamos fazer uma triplicata de amostras dessa água para ter uma ideia de quanto tem. Depois ela vamos otimizar. E esse daqui é a fita de análise de cobre. É o reagente desse fotômetro que eu falei para você. Se você quiser tirar foto. Isso, o que a gente tinha utilizado é quase similar. Não, espectrofotômetro, né? Nossa, que legal. Ele é um fotômetro, eu não sei se ele é espectro. Ah, tá. Mas ele é um fotômetro digital. E aí, ele é de campo, então eu fecho ele aqui embaixo e ele liga. Eu coleto a água numa cubeta própria dele, interna, não sai, essa cubeta. E aí eu zero o equipamento, né, para dizer que aquela água é o meu zero. Coloco o reagente pelo tempo que ele me indicar. Aqui no menu eu escolho a análise que eu quero fazer. Dou o tempo para o reagente se dissolver aqui dentro, tampo e aperto o botão de leitura. Aliás, eu aperto o botão de leitura, coloco o reagente e espero ele fazer a contagem. No final da contagem, ele passa um feixe de luz e já me diz quanto que tem de... Aí você coloca água. Isso, aqui eu coloco a água. Então eu coleto a água. A gente vai fazer 3 vezes esse processo. Cada análise de cobre demora 2 minutos. As de nitrito e de nitrato são as mais demoradas. Se eu não me engano, uma demora 5 minutos e a outra 10 para reagir. Então eu coletei a água. Aqui eu já escolhi o parâmetro do cobre. Ali, como ele é multiparâmetro, ele faz vários, tá vendo? Cobre, ácido cianúrico, pH, fosfato, alcalinidade, biguanida. É que isso aqui eu decorei porque eu uso muito. Mas ó, eu quero cobre. Então eu coloquei aqui a amostra do cobre, eu zerei. Porque eu estou dizendo para ele que esse daí é de onde ele vai partir o zero da análise. Peguei um reagente. Peguei 2 sem querer. Parece que veio grudadinho. E você falou que não pode cortar, né? Não, esse daqui não pode. Aí aperto o botão de leitura. Ele começa uma contagem regressiva, que é o tempo que eu tenho que ficar mexendo a fita aqui para o cobre reagir com o reagente. E aí ele vai ganhando uma coloração. Então tem esses 20 segundos aqui para o cobre.
Quando acaba, eu fecho. Agora é só esperar ele ler. Ele vai demorar 2 minutos para completar a reação, passar o feixe de luz e fazer. E isso já não serve? Esse não mudou de cor? Esse daqui não muda de cor. Esse daqui ele é um reagente concentrado que se dispersou lá dentro. Então, tá. dentro Por isso não pode cor. cortar. Isso. Entendi. Aí isso joga no lixo. Isso. É como se fosse um pozinho, só que tá grudado na fita. Entendi. Legal. Aí ele mede a quantidade de cobre em que unidades? Em miligrama por litro, ppm. Miligrama. Eu não sei se você já teve tempo de ver o fotômetro, mas ele faz mais de 40 análises diferentes. Então, é um investimento que compensa muito. Assim, para a gente que faz bastante análise, eu não sei qual é como é que eu posso dizer? A referência, se eu posso usar ele, dizer, eu usei esse fotômetro para fazer análise no meio acadêmico, assim, científico. Eu acho que sim, a Fernanda não me barrou em momento nenhum quando eu falei para ela que ia usar, ela até gostou, na verdade. Entendi. Eu acho interessante, né? Porque é bem prático. Prático. Muito prático. Faz bastante análises e são análises caras, né? E principalmente para campo, porque esse tipo de equipamento a gente usa muito para tratamento de água de piscina ou de água potável ou alguma coisa assim. A minha net agora ele está lendo, tá vendo? E ele me dá um resultado, ó, 3.38 Tá. E essa você anota, né? Ou tem... Isso. Ele até tem um Bluetooth para anotar, mas precisa ter um aplicativo e o aplicativo não é compatível com o meu celular. Então, para evitar estresse... Eu vi que mudou a cor, né? Isso. Do fluido. Ele fica roxo. Então a cor da reação do cobre é roxa. As cores que eu vi aqui ele reagir variam entre roxo, laranja, branco do ferro e eu não tenho certeza, mas acho que é azul, eu não lembro qual é. Alguma análise que é azul, não lembro qual. Entendi. Mas a maioria é roxa mesmo. Aí se você seleciona, por exemplo, para nitrito, coloca a mesma fita ou tem outra fita específica? Tem uma fita específica para cada análise. Entendi. Então essa daqui é de cobre e a de nitrito é diferente, são reagentes diferentes. A gente tem de nitrito e a de nitrato também. Entendi. Legal. Vamos fazer uma triplicata aqui? Como que é? Vamos fazer uma triplicata para ver quanto tem? A primeira deu 3.38. Isso. Você tirou foto, né? Isso. Mas você não vai gastar muito? Eu trago para a gente usar mesmo. A de nitrito e nitrato a gente quase nem usa lá, na verdade. Então eu até preciso gastar essas fitas. Só que, olha, a de nitrato, ela vem vencida daqui há 1 ano ainda, 2026. Então eu zerei, vou fazer a leitura. Aí você vê que na hora a água começa a ficar roxa. Roxinha, isso. Então a reação do cobre com o reagente. Eu não sei qual é o reagente, a patente deles lá. Teve uma vez que eu fui atrás, escafunchar, e até tive uma ideia de qual era, mas eu não guardei o nome. Entendi. Até escrito aqui, ó, 1,5-difenilcarbazida. Não faz parte do meu. Entendi. Interessante. Legal. E por titulação, assim, não,
A gente consegue determinar alguma outra metodologia ou só por... Eu não conheço. A única metodologia que eu conheço para cobre é através desse tipo de fita. Tem aquele da Hanna aqui, que eu falei para você, que é o checker, que é exatamente o mesmo princípio, só que o reagente é em pó e o checker é específico para cobre. Ele tem uma faixa alta e faixa baixa que dá em microgramas por litro. É bem legal. E aí tem outros que eu vejo, mas é muito parecido com esse da fitinha que você fala. Onde você pinga o reagente, ele ganha uma coloração e você compara visualmente com uma escala. Só que as escalas são sempre muito maiores do que as que eu trabalho. Então, como eu trabalho em torno de 0,4, 0,5 miligramas por litro, é só para lavagem de manga que eu uso uma concentração maior de 4, assim. E Jefferson, você tem algo padronizado aqui? Tipo, se você faz 100 litros, é que tem que conhecer a água, na verdade, né? Mas o que você quer dizer? Ou seja, tipo uma tabela, lembra que eu tinha falado para você que a gente fez um segmento da água, a gente sabe a água que a gente está pegando e a gente, por exemplo, faz 5 minutos em um volume tanto. Então, a gente já sabe que essa água pode ter tanta quantidade de cobre, por exemplo. Você tem essa informação? Então, tem duas formas de a gente obter isso. A primeira é fazendo a análise, do 3.43 a segunda. Se você quiser tirar foto para a gente fazer a comparação. Isso mesmo. Então, tem a análise colorimétrica que confirma e a engenharia do produto, ela é feita com base na lei de Faraday. Então, a lei de Faraday é de acordo com a massa do metal do equipamento, na verdade, a massa do cobre, que o meu chefe faz o projeto. Ele consegue estimar, de acordo com a corrente elétrica, quanto que isso está colocando na água dentro de uma faixa de condutividade. Porque o que ele tem de variável? Ele tem a corrente, que é contínua, né? O que o equipamento faz com que a corrente seja contínua. Ele tem a condutividade da água, que uma vez que você está dentro de uma faixa do equipamento, para o equipamento funcionar, é sempre o mesmo, ele faz a liberação. E o fluxo de água. Só que o fluxo de água ele não interfere no tanto de cobre que está sendo colocado na água. O que ele vai interferir é na homogeneização. Ele vai demorar, mas por isso que eu sempre, depois que termina, eu falo, vamos deixar mais uns 5 minutos rodando para homogeneizar. Entendi. Ou seja, a vazão da água não vai influenciar. É roxinho mesmo. Aqui tá. A vazão da água não vai influenciar, a não ser que seja uma vazão muito pequena. Ou muito alta. Muito alta não influencia. Sério? Porque ele vai continuar colocando os íons na água e é ideal que a água passe no fluxo dos eletrodos justamente para sequestrar os íons. Então, quanto mais água passa, melhor. É sério? Mas não é... tá. Porque para mim, porque a gente sabe, né? Quanto mais fluxo, vai pegar pouco, parece. Ou seja, tipo... Então, mas na verdade, nesse caso, o fluxo é a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é contínua e os cobres estão pulando dos eletrodos para a água. Então, quanto mais eu tenho corrente passando, fluxo de água passando, menos um chega no cátodo chega no ânodo, sabe? Menos eles trocam. E aí eu consigo sequestrar esses cobres que estão pulando de um eletrodo para o outro. Então, quanto maior o fluxo, melhor. Quando você fala o fluxo, é o fluxo da corrente, e isso o equipamento mantém contínuo desde que esteja dentro de uma determinada faixa de condutividade e o equipamento apita, se ele não estiver funcionando, se ele não conseguir ionizar, ele te avisa. E quando o fluxo é muito baixo, aí eu consigo, o que acontece é que os íons conseguem chegar no outro eletrodo. Então eu começo a ter o eletrodo debilitado, ele começa a descascar. Entendi. Ele solta pedaços de cobre dele mesmo. Legal. E Jefferson, este equipamento de aqui, é você que construiu ou já tem no mercado? Isso aqui?
Fui eu que fiz. É um capalete numa bomba submersa, porque o que eu preciso é de recirculação de água. Quando a gente fez com mangueira a primeira vez. Então a gente fez com mangueiras e a gente colocou a mangueira no eletrodo. E isso fez com que houvesse uma baixa eficiência de ionização. Então eu tinha uma expectativa que ele fosse chegar na concentração que eu precisava, em 4 ppm, em 15 minutos. E tinha dado 40 minutos e ele não tinha chegado ainda. E aí quando eu fui estudar por que isso aconteceu, é porque como eu estava com uma mangueira jogando água nos eletrodos, o fluxo era baixo e a mangueira não pegava os eletrodos por completo, eles não estavam totalmente dentro da água. Então a água que trocava não era por suficiente, completo. né? Exato. Então eu tive que construir um aparato para fazer a recirculação. Legal. Muito legal. A ideia do chuveirinho foi da Fran, na verdade, porque para mim eu ia colocar uma mangueira aqui. Que eu achava mais prático. E esta de chuveirinho, de quem que foi a ideia? Foi da Fran. Da Fran? É. Ah, legal. Ela falou que achava que ia facilitar para a gente lavar as frutas. Eu falei, eu não vejo problema da gente fazer em mangueira, sai mais água, na verdade. Mas aí a gente se rende. Porque realmente fica bonito, né? Quando faz um chuveirinho, parece uma coisa mais... Você vai ser multiplicada? Isso. Ah, tá. Não vai gastar, né? Não, fica tranquila, né, gente? Eu trouxe pra gente usar. Tá. Eu já fiz em triplicata para as meninas ali quando a gente fez. Zerei. Agora vamos ler. Os de nitrito e nitrato deixa você fazer. Interessante. Deixa eu ver minha esposa também. Próxima semana você vai estar por aqui? Sim. Já tem feriado, né? Depois. É. Tô pensando no feriado. Mas que eu vou para um evento científico, sabe? Eu tenho que entregar a minha qualificação para a FAN semana que vem, para ela avaliar. E combinei alguma coisa com a Ana, que eu já nem lembro mais o que é, mas combinei alguma coisa que a gente fazer semana que vem. Ela vai aplicar os íons no filme plástico que ela está fazendo. E aí, na semana que vem, ela vai tirar para fazer alguma coisa, cristalização, sei lá, alguma coisa assim. Entendi. Algum processo. Entendi. Legal. Eu vou fazer extração com... como se chama? Com água gelada mesmo. Aí, quem sabe, eu vou ver se dá tempo, porque eu tenho até sexta-feira para encaminhar o trabalho. E eu não sei se vou conseguir. Mas, se der certo... Se você precisar do equipamento, é só você pedir que eu deixo com você. Mas, assim, aí eu te aviso, porque eu tinha comentado para a professora Franz, porque é um evento de termodinâmica. E ela é professora de termodinâmica. E, bom, eu vou ver, tá? Eu ainda tenho que avaliar. E se der certo, já eu teria que fazer os análises amanhã, no máximo quinta-feira, para escrever. Talvez não vai dar tempo para vocês verificarem de fato, ou deu quase um mesmo anterior. Mas assim, se der certo, eu gostaria de adicionar a você e a professora Fran na coautoria, no caso. Eu vou adorar ele. Tá bom?
Eu vou ver ainda, mas ainda estou trabalhando. Tá bom. E depois, quando a gente estiver com mais tempinho, aí te explico mais a detalhe o que foi feito, tá? Porque talvez não vai dar tempo para você, sobretudo, olhar. Eu posso ir na sala da professora e dizer, professora, isto. Sim, não tem problema, né? Tá? Totalmente você. Tá. Imagina, se pós-doutorada, assim, me ajudando pra caramba, várias coisas. É um evento científico muito bonito, que há muito tempo eu queria participar. Eu pedi ajuda ao professor Rafael para passar, mas acho que não vai ter. Mas tudo bem, graças a Deus estou com bolsa também. Então, mas enfim. Então, nós fizemos a duplicata, eu não lembro quanto tem os valores, mas... Tá, podemos verificar, peraí. Aí fica você, como você quiser trabalhar. Se você quiser... Isso por quanto tempo vai durar? Isso daqui fica... Depende do pH, na verdade. Mas como o pH daqui costuma ser ácido, não medi hoje. Mas como ele não trouxe as fitas para poder medir o pH. A gente pode pegar um pouquinho de água E levar... e verificar porque... Opa. Então agora está vendo nitrato, né? Ou nitrito? Nitrito. Nitrito. Que seria este daqui mais daquele. Pior que não tem uma cadeira aqui. Isso, os íons são como higienizantes, basicamente? Sim. Os íons são elementos com carga positiva. Pode sentar você. Pode sentar. Os íons são elementos com carga positiva. Então, quando eles encontram elementos que têm carga negativa, por exemplo, a membrana de bactérias, ou a casca de frutas, ou a sujeira de forma geral, eles se ligam a isso e formam pequenos aglomerados, vamos dizer assim, na sujeira, e então ele pode ser considerado um microfloculante. Então ele tem essa carga positiva, ele encontra uma sujeira que tem carga negativa, eles vão batendo nele, formam um microflóculo e tende a decantar. Nas bactérias, quando elas estão aqui, elas têm as membranas dela, então os íons com carga positiva se ligam à membrana, aí eles rompem a membrana, alguns atravessam, porque o cobre é essencial inclusive para as bactérias, elas metabolizam também. Então eles entram para dentro da bactéria e lá dentro elas fazem uma série de disfunção no DNA e enzimas das bactérias de forma e de fungos, de forma que inative ou mate elas. Sabe, eu vou fazer extração não, com água ativada. Uma das vantagens das águas ativadas é a condutividade, tá? Eu posso tentar fazer com esta água a extração. Posso tentar. Eu não sei como vai ser o rendimento, mas eu tenho certeza, se eu faço análise antimicrobiana do meu extrato, com certeza vai inibir o crescimento dos micro-organismos. Por quê? Porque a gente faz, o que a gente faz? Muitos, esses antibióticos que a gente tem, eles fazem análises nas placas, colocam em uma placa infectada por um micro-organismo, colocam esses antibióticos e eles produzem um halo.
a gente mede o halo, sabe? Isso. Mas a gente pode colocar, por exemplo, o extrato, no caso da minha matéria-prima, feito com água ionizada ou com água ativada, colocar, eu tenho a metodologia, então a gente coloca e a gente vê a inibição do halo, né? A gente pode fazer isso, né, e ver a comparação, no caso, né? Mas você tem a bactéria para fazer isso? Sim, temos aqui, estamos vendo ainda com Rosa, porque ou eu posso fazer em parceria, né? Eu tenho bastantes amigos de outros laboratórios que já me propuseram. Nossa, se você conseguisse ver para mim isso para água mesmo, com água, com isso seria muito bom, porque assim eu tenho amigas lá no CPQBA, uma professora Marta, que o laboratório dela é microbiologia, tudo. Ela já me falou, Janete, venha para lá. Eu esqueci um pouquinho, não é longe, tá? De aqui dá para ir, é perto daqui. O CPQB é parte da Unicamp. Então, fica em Limeira. Não, em Paulínia, desculpe. Em Paulínia, é pertinho, dá para ir de carro. Só que eu não me dou tempo para ir e é isso. E eles abrem 9 horas, né? Então, mas enfim. Isso aqui na FEA, o professor Anderson, do mesmo jeito, eu posso fazer parceria com ele, porque eu fiz dos extratos de própolis. Deu 0 de nitrito também. Deu 0? Então o nitrito bateu. Agora a gente vai ver de nitrato, mas utilizando aquelas outras fitinhas. Aí você vê, isso aqui são 2 reagentes, tá vendo? Mas isso da atividade antimicrobiana ainda vai demorar. Não vai ser assim a análise agora, porque como se chama? Aqui a roça, ela não tem todos os micro-organismos também, sabe? E a gente precisa do meio de cultura também, sabe? Porque cada micro-organismo, ele requer de um determinado alimento específico para ele crescer. Porque se eu coloco um meio de cultura geral, pode ser que cresça não só esse micro-organismo, sino outros, pode ser contaminado. Então, por isso é que a gente utiliza um único meio para um determinado micro-organismo. Então, é isso, eu posso ver, tá? Agora que estamos em novembro já, novembro, estamos 11, né? Ainda dá tempo, talvez para os primeiros dias de dezembro, eu posso coordenar. Porque esta semana estou com os alunos, viu? Tenho uns alunos, são meus alunos. Deixei trabalhando, eles que trabalham. Depois vão me contar o que acharam, tudo isso. Aí tem esse modo que eu falei para você dos relatórios. Sim. É um tipo de experimento que eles estão fazendo. Agora amanhã tem torrefação, depois tem madeiras, tem outras meninas que estão trabalhando com isolante de madeira, e depois tem outro grupo que também vai fazer torrefação. E tem outro grupo que vai trabalhar com osmosis reversa na secagem. Essas frutinhas que você come agora no bolo, quadradinhos que colocam também no panetone, a gente vai fazer isso. Então, por quê? Por exemplo, o que a gente faz? Do mamão, a gente vai cortar em quadradinhos, o mamão imaduro, verde, né? Corta porque é isso que utilizam, até da melancia, da parte branca, né? Eles cortam e cortam em quadrinhos e colocam em uma solução açucarada. As moléculas que esse quadradinho, que essa matéria-prima que vai ter, as moléculas de água, elas vão ser substituídas por moléculas de açúcar.
ou seja, elas vão sair e as moléculas, porque eu vou ter uma solução, por exemplo, aqui, eu vou colocar bastante açúcar e eu vou colocar esse fruto que, como é verde, né, provavelmente não tenha muito açúcar, e para isso mesmo utilizam, sabe? A gente vai deixar por um tempo, e depois a gente vai tirar, e depois a gente vai continuar um pouquinho da secagem. A gente vai avaliar isso, basicamente. É como a carne seca, né, que se vende, que a gente coloca bastante sal, né? Então, as moléculas é o mesmo, né, que acontece. Eles colocam isso para a conservação do produto. Sim. E esse é um método de secagem também. Ah, mesmo? E isso a gente... Não, a desidratação tudo bem, mas com açúcar também é um método de secagem? Sim. É mesmo? Não sabia não. Sim. Se chama o quê? Cristalização? Esse é osmosis. Osmose? Osmosis. É mesmo? Porque pra mim osmose era só com relação à água. Tá. E né? Com Isso relação também. à água, é verdade. Sai água e entra açúcar, caramelo. Isso. Caramba. Aí isso a gente vai fazer, os meninos vão fazer isso. Então, assim, esta semana estou assim com eles. Depois, na próxima semana, eu vou estar no evento. E depois, ainda não fiz os pôsteres. É que é um evento científico, sabe? Eu gosto de participar, sabe, Jefferson? Gosto de participar. Só eu não estou indo muito, por quê? Porque eu não tenho verba para que me pague tudo isso. E também o tempo, né? Como estou dando aulas, eu não posso faltar. Então, Não, e você está dando aulas super complexas, né? Porque com o experimento é como se você estivesse conduzindo cada experimento com eles, né? Você não larga eles no laboratório. é verdade. Nossa, é uma rotina pesada, né? Ainda bem que você tem metodologia. É verdade, por isso eu estou pensando, hoje um aluno falou, professora, você vai dar próximo ano o Transcal? Sim. E você vai continuar com os experimentos? Não sei. Falei para ele, não sei, vou pensar bem tudo. E eles viram que dá trabalho. É muito legal, mas é trabalhoso, né? Sim, trabalhoso. Bastante. Acompanhar e tudo. Eu gosto, sabe? Eu gosto. Se eu teria só para fazer isso, nossa, seria muito legal. Não, eu adoraria também. Eu acho que na verdade, é a prática que te ensina. Aí a gente vai aprender de fato, né? É exatamente isso. Quando eu entrei no laboratório, o primeiro laboratório que eu fui fazer estágio foi exatamente assim. Eles estavam passando por auditoria, então todos os procedimentos estavam sendo revisados. Então eles não iam treinar a gente, porque os procedimentos estavam todos com uma pessoa aí revisando. Então eles começaram a ensinar a gente fazendo. Então eu aprendi fazendo e depois eu fui ver o procedimento para ver se batia. Então para mim eu acho que eu aprendi muito mais na prática do que lendo, porque lendo você segue uma receita de bolo, um passo a passo, é exatamente uma receita de bolo. Agora, enfim, uma receita de cozinha. Agora, quando você não tem a receita e alguém está te ensinando, você precisa entender o porquê que uma coisa acontece com a outra. Isso. E é nesse momento que você aprende. Para mim, isso foi muito enriquecedor. Eu também gosto. Tranquilo. Não, eu fico preocupada em você. Não, você tem que viajar. Não, mas eu já avisei. Eu saio daqui geralmente às 6 horas, bem mais tarde, 6, 7 horas. E hoje já avisei minha esposa. Eu falei, hoje eu vou demorar que eu tenho um monte de coisa para fazer lá. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E se eu sair 6 horas, eu estou feliz. Entendi. Então, aqui temos a quantidade de nitrito, deixa eu ver. Nitrato, desculpa. Aqui, ó. Este nitrato destas fitinhas que deu isto de aqui, mais... Onde está? Aqui. Só que essa fitinha, ao longo do tempo, você tem um tempo certo para medir, porque senão também... E aquelas outras fitinhas. Mas muito bem, vou tirar uma fotinha mais...
É isso mesmo, né?